Na aula passada nós falamos do tubo digestivo e hoje nós vamos continuar com aquilo que são os órgãos anexos, né, ou glândulas anexas. Então, temos as glândulas salivares, não é? Que são formadas por um par de glândulas parótidas, de glândulas sublinguais e glândulas submandibulares, não é? As glândulas parótidas são as maiores glândulas, não é, salivares que nós temos, não é, que encontram-se lateralmente a nível da face, não é, abaixo do processo estiloide e lateralmente ao osso mandibular. Temos as glândulas sublinguais, não é, que encontram-se sob a língua, isto é, abaixo da língua, não é? E as glândulas submandibulares que encontram-se na região inferior, não é? A região mandibular. Essas glândulas têm a função de produzir enzimas, não é? Temos a epitialina, não é? Isso para vocês perceberem que a digestão começa mesmo a partir do momento que metemos algo na boca. Então, temos a enzima epitialina, que é responsável pela digestão do amido, que é um carboidrato, não é? Em carboidratos mais simples, como a maltose. Não é? Há estudos que revelam que, para além de enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos, temos também enzima responsável pela digestão dos lípidos, não é? Que é a lipase lingual. Temos o fígado, não é? Que é a maior e mais volumosa glândula do nosso organismo, não é? Ela localiza-se na região abdominal. Como pode imaginar, a região abdominal é limitada superiormente pelo diafragma, não é? E na sua maior parte localiza-se no lado direito da região abdominal, mas chega até o lado esquerdo devido à sua extensão. Em termos de faces, não é? Há de apresentar duas faces. A face que tem relação com o diafragma, que está em contato com o diafragma, e a face que tem relação com as vísceras abdominais ou com os órgãos abdominais, não é? E temos 4 lobos, não é? Está dividido em 4 compartimentos. Esses compartimentos são chamados de lobos. Vamos ter o lobo direito, vamos ter o lobo esquerdo, vamos ter o lobo quadrado e vamos ter o lobo caudado, não é? E é a nível do fígado que nós vamos ter a veia porta, não é? O que é a veia porta? Qual é a sua constituição? Todos nós sabemos que as veias têm a função de transportar o sangue da periferia ou dos órgãos para o coração, não é? Então, a veia porta, não é? É uma veia que passa pelo fígado, não é? É uma veia que vai receber sangue dos intestinos, não é? Das artérias mesentéricas. Então, normalmente, não é? Ia-se esperar que as veias dos intestinos, não é, fossem diretamente para o coração, mas não. Essas veias dos intestinos unem-se para formar uma veia maior chamada de veia porta, e essa veia porta depois entra no fígado e depois de sair do fígado passa a ter o nome de veia cava inferior. Qual é a moral, não é, da suposta história? É que depois de nós comermos e a alimentação, os nutrientes chegarem no intestino delgado, não é? Os nutrientes serão absorvidos pelo intestino delgado. Depois de ser absorvidos, significa que já estarão na corrente sanguínea, não é? Estarão nos vasos sanguíneos. Então, serão absorvidos a nível dos capilares, e dos capilares vão ir para as veias intestinais. Então, são essas veias intestinais que vão se unir, não é? Para formar a veia porta, não é? Então, é essa veia porta que vai passar pelo fígado e ao sair vai ser veia cava inferior. Essa veia cava inferior que vai diretamente para o coração, não é? Então, isso significa que
a veia porta e as veias entéricas, não é? Mesentéricas, não é? São as únicas, não é? Veias que vão carregar, não é? Um sangue rico em nutrientes. Não sei se vocês se lembram a diferença ou a diferenciação entre as artérias e veias, não é? É que as artérias são ricas em quê? Em nutrientes e ricas em oxigênio, não é? Enquanto que as veias não são ricas em nutrientes e não são ricas em oxigênio. Por quê? Porque a nível dos capilares esses nutrientes já terão sido absorvidos. Agora, neste caso é uma exceção, porque nós estamos a falar de uma situação em que são veias responsáveis, não é, pelo transporte de nutrientes que nós acabamos de comer, que acaba de ser absorvido. Não é? Então é importante que vocês tenham em mente esse aspecto. Não é? Temos aqui as funções do fígado, não é? Que é a produção da bile. Acho que poderam ver a vesícula biliar aqui no fígado, não é? Então aqui fica claro que o que produz a bile não é a vesícula biliar, é o fígado. A vesícula biliar só tem a função do armazenamento da bile, não é? Outra função, armazenamento de ferro e vitaminas, não é? O ferro é muito importante no nosso organismo. Acho que muitos de nós sabemos quando, não é? Alguém tem falta de ferro, corre risco de ter anemia ferropriva, não é? Principalmente para as mulheres que menstruam, ou assim posso dizer, não é? De certa forma, correm o risco de ter um tipo de anemia chamada anemia ferropriva, porque o ferro faz parte da hemoglobina. Realização da glicogênese, glicogenólise e gliconeogênese. Glicogênese é a formação de glicogênio. Glicogenólise é a degradação do glicogênio. Gliconeogênese é a formação da glicose. Então, aqui nós estamos a falar de carboidratos, estamos a falar de nutrientes que nós encontramos em bolos, no arroz, biscoitos, não é? E há que frisar que os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso organismo, não é? O nosso dia a dia praticamente é constituído por carboidratos. Nunca falta carboidrato, seja no jantar, seja no mata-bicho ou no almoço. E também são substâncias de fácil digestão e absorção. Então, o fígado tem a função, não é, de armazenar, não é, esses carboidratos depois nós comemos. Porque quando nós comemos não significa que toda a alimentação fica na corrente sanguínea e é usada de imediato para exercer as nossas atividades. Não, porque tu comes, significa que tens alimentação suficiente para utilizar no exato momento e para armazenar. E essa função é responsabilizada pelo fígado, através da glicogênese. Não é? Agora, se estivermos já numa fase em que estamos com muita fome, ou estamos de jejum, mas já não comemos, e precisamos de glicose, aquele glicogênio que estava a ser armazenado vai ser degradado pelo processo de glicogenólise, para formar moléculas de glicose que voltam de novo para a corrente sanguínea para serem usadas como fontes de energia. Não é? A gliconeogênese também acaba obedecendo o mesmo processo, porque também implica a formação da glicose. Metabolização dos lípidos, não é? Então fica claro que não só os carboidratos são metabolizados, os lípidos também não iam fugir à regra, assim como as proteínas que nós temos, principalmente no processo da síntese dessas proteínas. Isso para dizer que se nós tivermos um fígado doente ou um fígado com um tumor terminal, essas funções não vão ser exercidas e vai ficar claro através do nosso organismo esse tipo de alterações, não é? E desintoxicação do organismo. Temos o exemplo da creatinina, que é uma substância que nós temos a nível do nosso músculo, não é? Que é uma substância tóxica. E essa substância, para ser excretada, precisa passar pelo fígado, não é? Para ser degradada, aí sim é que será viável que essa substância seja eliminada pela urina, não é? Temos o próprio medicamento, não é? Existem certos medicamentos que, não é,
precisam ser desintoxicados depois de ter sido usados para que sejam excretados, porque se forem excretados na forma na qual elas são constituídas, podem ser tóxicas para o nosso organismo, não é? Temos mesmo o caso da metabolização do álcool, não é? Se nós não tivéssemos o fígado, não é? O álcool seria tóxico para nós. Tanto é que em grandes quantidades tu podes ter, não é, aquilo que se chama de overdose, não é, de qualquer droga que seja, porque o fígado já não consegue metabolizar todas as substâncias não é de forma suficiente para que as mesmas não sejam tóxicas. Então essas substâncias acabam acumulando-se na corrente sanguínea e causando a sintomatologia característica da patologia recentemente citada. Então, temos aqui a anatomia da vesícula biliar. Temos o ducto hepático direito e esquerdo. Então, já dá para perceber que é através desses ductos hepáticos que vai sair, não é, o conteúdo biliar do fígado, não é, para a vesícula biliar. E depois esses ductos hepáticos vão unir-se para o duto hepático comum. E depois disso, nós vamos ter o duto cístico, que vai transportar, não é, os sais biliares para a vesícula biliar, onde vai ser armazenado. E depois vamos ter a própria vesícula biliar, não é? E depois do armazenamento, em caso de necessidade dos sais biliares, não é? Os sais biliares vão sair também pelo duto cístico e vão ir para o duto colédoco. Esse duto colédoco vai desembocar a nível do duodeno, não é? E qual é a função dos sais biliares, não é, na digestão? A função dos sais biliares é da emulsificação das gorduras. Acredito eu que já tenha explicado, caso não vou repetir. Emulsificação das gorduras significa separar a gordura, não é, em estruturas ainda menores, não é, para que as enzimas responsáveis pela digestão das gorduras estejam em contato com as mesmas e exerçam o processo da digestão. Vocês conseguem perceber que na mistura de gordura e água, a gordura fica na sua e a água fica na sua. Então aí reduz-se a superfície de contato e é difícil, não é? Seria difícil as enzimas responsáveis pela digestão da gordura digerirem a gordura em muito pouco tempo. Mas então o que é que faz a emulsificação das gorduras? Faz aquilo que o sabão faz quando vocês lavam os pratos que tem óleo, não é? Então o sabão o que é que faz? O sabão desintegra as moléculas de gordura, separa em pequenas partes que acaba até sendo imperceptível que ainda tem gordura. Então é essa a principal função dos sais biliares, para que as enzimas depois cheguem e digiram as moléculas de gordura. Temos o pâncreas. É uma glândula que está situada paralelamente e abaixo do estômago, não é? E eu até prefiro dizer na região também posterior do estômago, porque nós vamos ter o estômago à frente e vamos ter a cabeça do pâncreas atrás, não é? Vamos ter o estômago anteriormente e a cabeça do pâncreas posteriormente, não é? Secreta, não é, a nível dos ácidos pancreáticos, não é, secreção exócrina do suco pancreático. Na aula passada nós falamos, não é, daquilo que são glândulas endócrinas e glândulas exócrinas, não é? Então, isso significa que a secreção exócrina vai ser produzida pelo pâncreas, não é? E irá direto para os intestinos, a nível do duodeno, não é? Então, significa que a secreção está a ser produzida para fora, não vai para a corrente sanguínea, por isso que estamos a falar de glândulas exócrinas, não é? E temos outra parte são as ilhotas de Langerhans, que tem a secreção endócrina, que é responsável pela produção de insulina, que tem relação com diabetes, e o glucagon. É endócrina por quê? Porque os hormônios que são produzidos vão para a corrente sanguínea, vão para dentro. Assim podemos assumir. Então, em termos de estímulo para a produção, não é, das hormonas exócrinas, temos a presença do quimo a nível do intestino delgado,
não é? E aqui fica claro que as substâncias produzidas ou as substâncias exócrinas vão desembocar a nível da porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno, não é? E em termos anatômicos, dá ainda para perceber que o duto colédoco acaba desembocando na mesma região que as secreções produzidas pelo pâncreas, não é? Isso para dizer que se houver alguma patologia supostamente tumoral da cabeça do pâncreas, provavelmente vai obstruir o duto colédoco. Então, tu vais ter a sintomatologia de uma patologia que afeta o pâncreas e de uma patologia que afeta, não é, o ducto e a vesícula biliar. E a mais frequente que nós conhecemos é a colecistite. O pâncreas está dividido em cauda, em corpo, em colo e cabeça, não é? E tem um canal responsável pela condução das secreções aí produzidas, que é o canal de Wilson, não é? Para o intestino delgado.